Olá, caríssimas e caríssimos, eu sou o professor Daniel Ramos, estamos falando a respeito de pneumatologia, paracritologia, traduzindo, o Espírito Santo. E neste vídeo, que é o segundo de uma série, vamos falar especificamente de o Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo é revelado no Antigo Testamento de três maneiras. Primeira, como Espírito Criador ou cósmico, por cujo poder o universo e todos os seres foram criados. Segundo, como espírito dinâmico ou doador de poder. Terceiro, como espírito regenerador pelo qual a natureza humana é transformada. Vamos trabalhar essas temáticas? Primeiro, o espírito criador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade por cujo poder o universo foi criado. Ele pairava por sobre a face das águas e participou da glória da criação. Gênesis 1:2, João 26:13, Salmo 33:6, 104:30. O Dr. Daniel escreve: o Espírito Santo, como divindade inseparável em toda a criação, manifesta sua presença pelo que chamamos as leis da natureza. Ele é o princípio da ordem e da vida, o poder organizador da natureza criada. Todas as forças da natureza são apenas evidências da presença e operação do Espírito de Deus. As forças mecânicas, a ação química, a vida orgânica nas plantas e nos animais, a energia relativa à ação nervosa, à inteligência e à conduta moral são apenas evidências da imanência de Deus, da qual o Espírito Santo é o agente. O Espírito Santo criou e sustenta o homem. Gênesis 2:7, João 33:4. Toda pessoa, seja ou não servo de Deus, é sustentado pelo poder criador do Espírito Santo. Daniel 5:23, Atos 17:28. A existência do homem é como o som da tecla do harmônico que dura tão somente enquanto o dedo do artista a comprime. O homem deve a sua existência e a continuação destas às duas mãos de Deus, isto é, o Verbo, João 1:1-3, e o Espírito. Foi a esses que Deus se dirigiu dizendo: façamos o homem. Segundo, o espírito dinâmico que produz. Vamos lá? O Espírito Criador criou o homem a fim de formar uma sociedade governada por Deus. Em outras palavras, o reino de Deus. Depois que entrou o pecado e a sociedade humana foi organizada à parte de Deus e em oposição à sua pessoa, Deus começou de novo ao chamar o povo de Israel, organizando-o sob suas leis e assim constituindo-o como o reino do Senhor. Segundo Crônicas 13:8. Ao estudar a história de Israel, lemos que o Espírito Santo inspirou certos homens para governar e guiar os membros deste reino e para dirigir o seu progresso na vida de consagração. A operação dinâmica do Espírito criou duas classes de ministros. Primeiro, obreiros para Deus, homens de ação, organizadores, executivos. Segunda, locutores para Deus, profetas e mestres. Os obreiros para Deus, como exemplos de obreiros inspirados pelo Espírito, vamos mencionar Josué, Números 27, do 8 ao 21, Otoniel, Juízes 3, 9 ao 10, José, Gênesis 41, 38 ao 40, Bezaleel, Êxodo 35, do 30 ao 31, Moisés, número 11, 16 ao 17, Gideão, Jefté, Sansão, Saul. É muito provável que, à luz desses exemplos, os dirigentes da então igreja primitiva insistissem em que aqueles que serviam às mesas deviam ser cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, verso 3. Locutores de Deus. O profeta de Israel, podemos dizer, era um locutor de Deus, um que recebia a mensagem de Deus e as entregava ao povo. Ele estava cônscio do poder celestial que descia sobre ele de tempos em tempos, capacitando-o para pronunciar mensagens não concebidas de sua própria mente, característica que o distinguia dos falsos profetas. Ezequiel 13, verso 2. A palavra
Profeta indica a inspiração originada duma, que significa borbulhar. Um testemunho à eloquência torrencial que muitas vezes manava dos lábios dos profetas. Observe João capítulo 7, verso 38. As expressões empregadas para descrever a maneira como lhes chegava a inspiração mostram como essa inspiração era repentina e de modo sobrenatural. Ao referirem-se à ordem de seu poder, os profetas diziam que Deus derramou o seu Espírito, pôs o seu Espírito sobre eles, deu o seu Espírito, encheu-os do seu Espírito e pôs seu Espírito dentro deles. Descreveram a variedade de influência, declararam que o Espírito estava sobre eles, descansava sobre eles e os tomava. Para indicar a existência exercida sobre eles, diziam que estavam cheios do Espírito, movidos pelo Espírito, tomados pelo Espírito, e que o Espírito falava por meio deles. Quando o profeta profetizava, às vezes estava no estado conhecido como êxtase, estado pelo qual a pessoa fica elevada acima da percepção comum e introduzida num domínio espiritual, o domínio profético. Ezequiel disse: a mão do Senhor, o poder do Senhor caiu sobre mim, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ezequiel 8, 1 ao 3. É muito provável que Isaías estivesse nessa condição quando viu a glória do Senhor, lá em Isaías capítulo 6. João, o apóstolo, declara que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Atos 22, 17. As expressões usadas para descrever inspiração e o êxtase dos profetas são semelhantes àqueles que descrevem as experiências do Novo Testamento de ser cheio ou batizado no Espírito. Dá uma olhada lá no livro de Atos. Confere que nessa experiência o Espírito tem um impacto tão direto sobre o espírito humano que a pessoa fica como que arrebatada a uma experiência na qual pronuncia uma linguagem estática. Os profetas nem sempre profetizavam num estado estático. A expressão "veio a palavra do Senhor" dá a entender que a revelação veio por uma iluminação sobrenatural da mente. A mensagem divina pode ser recebida e entregue em qualquer das duas maneiras. O profeta não exercia o dom à sua discrição. A profecia não foi produzida por vontade de homem, segundo Pedro 1:21. Jeremias disse que não sabia que o povo estava maquinando contra ele. Jeremias 11:19. Os profetas nunca supuseram, nem tampouco israelitas jamais creram que o poder profético fosse privilégio de algum homem como um dom meramente e sem interrupção para ser usado à sua própria vontade. Imagina! Entenderam que o Espírito era um agente pessoal e, portanto, a inspiração era proveniente da soberana vontade de Deus. Os profetas podiam, porém, pôr-se numa condição de receptividade ao Espírito. Segundo Reis, capítulo 3, verso 15. E em tempos de crise podiam pedir direção a Deus. Vamos agora ao entendimento de espírito regenerador, que é a terceira parte desse segundo vídeo. Consideremos as seguintes verdades relativas ao espírito regenerador. Sua presença é registrada no Antigo Testamento, porém não é acentuada. Seu derramamento é descrito principalmente como uma bênção futura em conexão com a vinda do Messias e mostra características distintas. Quais são elas? Operativo, mas não acentuado. O Espírito Santo no Antigo Testamento é descrito como associado à transformação da natureza humana. Em Isaías 63, versos 10 e 11, faz-se referência ao êxodo e à vida no deserto. Quando o profeta diz que Israel contristou o seu Santo Espírito, ou quando se diz que deu seu bom Espírito para os instruir, Neemias 9:20, refere-se ao Espírito Santo como quem inspira a bondade. Salmo 143:10.
Davi reconhecia o Espírito como presente em toda parte, aquele que esquadrinha os caminhos dos homens e revela a luz de Deus, os esconderijos mais escuros de suas vidas. Depois de cometer seu grande pecado, Davi orou para que o Espírito Santo de Deus, a presença santificadora de Deus, aquele Espírito que influencia o caráter, não lhe fosse tirado. Salmo 51, 11. Esse aspecto, porém, da obra do Espírito não é acentuado no Antigo Testamento. O nome Espírito Santo ocorre somente 3 vezes no Antigo Testamento, mas 86 no Novo, sugerindo que o Antigo Testamento, a ênfase está sobre as operações dinâmicas do Espírito Santo, enquanto no Novo Testamento, a ênfase está sobre o seu poder santificador. A sua concessão representa uma bênção futura. O derramamento geral do Espírito como fonte de santidade é mencionado como acontecimento do futuro. Uma das bênçãos do prometido reino de Deus em Israel, o Espírito de Deus era dado a certos líderes escolhidos e, indubitavelmente, quando lhe havia verdadeira piedade, tal lhe devia a obra do seu Espírito. Mas, em geral, a massa do povo inclinava-se para o paganismo e para a iniquidade. Embora de tempos em tempos fossem reavivados pelo ministério de profetas e reis piedosos, era evidente que a nação era má de coração e que era necessário um derramamento geral do Espírito para que voltassem a Deus. Tal derramamento foi predito pelos profetas que falaram que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo numa medida sem precedentes. O Senhor purificaria os corações do povo, poria o seu Espírito dentro deles e escreveria sua lei em seu interior. Ezequiel 36, 25 ao 29, Jeremias 31, 34. Nesses dias, o Espírito Santo derramado, ou seria derramado com poder sobre toda a carne. Joel 12, 28. Isto é, sobre toda a classe e condição de homens, sem distinção de idade, sexo ou posição. A oração de Moisés de que todo o povo do Senhor fosse profeta seria então atendida. Números 1, 11 e 29. Como resultado, muitos seriam convertidos porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 32. A característica que distinguia o povo de Deus sobre a velha dispensação era a possessão e revelação da lei de Deus. A característica que distingue seu povo sobre a nova dispensação é a escrita da lei e a morada do Espírito Santo em seus corações. Caríssimos e caríssimas, em conexão com a vinda do Messias, o grande derramamento do Espírito Santo teria por ponto culminante a pessoa do Messias Rei, sobre o qual o Espírito do Senhor repousaria permanentemente na qualidade de espírito de sabedoria e entendimento, de conhecimento e temor santo, conselho e poder. Ele seria o profeta perfeito que proclamaria as boas novas de libertação, de cura divina, de consolo e de gozo. Qual é a conexão entre esses dois grandes eventos proféticos? Será a vinda do ungido e a efusão universal do Espírito Santo? João Batista respondeu quando interrogado: Eu, em verdade, vos batizo com água, mas para o arrependimento. Portanto, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em outras palavras, o Messias é o doador do Espírito Santo. Foi por isso que o assinalou como o Messias ou fundador do reino de Deus. A grande bênção da nova época seria o derramamento do Espírito Santo, e foi o mais elevado privilégio do Messias, o de conceder o Espírito. Durante o seu ministério terrestre, Cristo falou do Espírito como o melhor dom do Pai. Lucas 11, 13. Ele convidou os sedentos espiritualmente a virem beber, oferecendo-lhes abundante abastecimento da água da vida.
Em seus discursos de despedida, prometeu enviar o Consolador aos seus discípulos. Notem especialmente a conexão do dom com a obra redentora de Cristo. A concessão do Espírito está associada com a partida de Cristo, João 16,7, e a sua glorificação, João 7,39, o que implica na sua morte, João 12, 23, 24, 13, 31 e 33, Lucas 24 e 49. Paulo claramente declara essa conexão em Gálatas 3,13, 14, 4 do 4 ao 6 e Efésios 1,3, 7, 13 ao 14. Exibindo características especiais, talvez este seja o lugar de inquirir acerca do significado da declaração, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João certamente não queria dizer que nos tempos do Antigo Testamento ninguém haveria experimentado manifestações do Espírito. Todo judeu sabia que as poderosas obras dos dirigentes de Israel e as mensagens dos profetas eram provenientes das operações do Espírito de Deus. Evidentemente que ele se refere a certos aspectos da obra do Espírito que não foram conhecidos nas dispensações anteriores. Quais são, então, as características distintas da obra do Espírito Santo na presente dispensação? Primeiro, o Espírito ainda não havia sido dado como Espírito de Cristo crucificado e glorificado. Essa missão do Espírito não podia iniciar-se enquanto a missão do Filho não terminasse. Jesus não podia manifestar-se no Espírito enquanto estivesse em carne. O dom do Espírito não poderia ser reivindigado por ele a favor dos homens enquanto ele não assumisse a sua posição de advogado dos homens à presença de Deus. Quando Jesus falou, ainda não havia no mundo uma força espiritual com a que foi inaugurada no dia de Pentecostes e que posteriormente cobriu toda a terra com uma grande enchente, porque Jesus ainda não havia subido aonde estivera antes da encarnação, João 6,62, e ainda não estivera com o Pai, João 16,7, 20,17, e não podia haver uma presença espiritual universal antes que fosse retirada a presença da carne. E o Espírito, e o Filho do Homem, melhor dizendo, fosse coroado na sua exaltação à destra de Deus. O Espírito foi guardado nas mãos de Deus, aguardando este derramamento geral até que Cristo vitorioso o reivindicasse a favor da humanidade. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito não era dado universalmente, mas de modo geral, limitado a Israel e concedido segundo a soberana vontade de Deus a certos indivíduos, como sejam profetas, sacerdotes, reis e outros obreiros do reino. Mas na presente época, ou dispensação, o Espírito está a dispor de todos, sem distinção de idade, sexo ou raça. Nesta relação, nota-se que o Antigo Testamento raramente se refere ao Espírito de Deus pela breve designação, o Espírito. Lemos acerca do Espírito do Senhor, ou Espírito de Deus, mas no Novo Testamento, o título breve, o Espírito, ocorre com muita frequência, sugerindo que suas operações já não são manifestações isoladas, mas acontecimentos comuns. Alguns eruditos creem que a concessão do Espírito no tempo do Antigo Testamento não envolve a morada ou permanência do Espírito, que é característica do dom no tempo do Novo Testamento. Eles explicam que a palavra dom implica possessão e permanência e que, nesse sentido, não havia dom do Espírito no Antigo Testamento. Exceto que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e isso implica numa unção permanente. Talvez esses outros casos semelhantes poderiam ser considerados como exceções à regra geral. Bom, por exemplo, quando Enoque e Elias foram transladados, foram exceções à regra geral do Antigo Testamento. Isto é, a entrada da presença de Deus era por meio do túmulo e do Seol,
o reino dos espíritos desencarnados. Bom, depois de tanta, abre aspas, eu te espero no próximo vídeo, que nós vamos falar especificamente sobre o Espírito de Cristo. Te aguardo.